Oi, gente, eu sou Márcia Fazano e hoje eu tô aqui com o Padre Ricardo Nascimento, que vai falar pra gente sobre casamento ortodoxo. O Padre Ricardo Nascimento, ele é do Patriarcado Ortodoxo das Nações. E ele tá aqui hoje para falar pra gente sobre os casamentos ortodoxos. Deus abençoe a todos, é uma alegria estar com você aqui, viu, Márcia? E tendo essa oportunidade de esclarecer um pouco, sobre as cerimônias matrimoniais dentro da Igreja Ortodoxa, que são um pouquinho diferentes daquilo que se está acostumado a ver, de modo geral, na Igreja de rito romano. Então conta pra gente quais são essas diferenças da cerimônia. Hoje em dia, em virtude das questões de tempo, e dos problemas naturalmente, de se cumprir, todo um cronograma, a gente simplifica muito, bem diferente quando nós fazemos numa catedral ortodoxa. Aí sim é diferente. Mas hoje em dia, muitas cerimônias se fazem em lugares alternativos, você sabe disso. E aí nós temos que adaptar tudo, E o ponto alto de uma cerimônia ortodoxa, além daquilo que as pessoas já estão acostumadas a ver no casamento, que a gente adapta muito para os locais alternativos, como chácara, buffets e tudo, que se pode fazer, viu? Já era o que eu ia te perguntar. Então pode fazer fora da igreja. Pode, porque na Igreja Ortodoxa se segue aquele princípio ensinado por Jesus Cristo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Que lindo! Então igreja não é tão somente um templo. A igreja é o momento de reunião para rezarmos. E quando a gente está reunido, independente do lugar que estamos, para celebrar um casamento, a gente está rezando, principalmente pelos noivos, E a diferença grande são, por exemplo, em que a família ela é muito valorizada naquele momento a partir daqueles 2. Eles são os reis e rainhas. Então, por exemplo, quando após o momento das promessas, eles são coroados como reis e rainhas. Eles bebem da mesma taça de vinho, preparada uma taça de vinho, única para os 2, não são 2, é uma única, onde os 2 passam a beber do mesmo vinho, a viver a mesma alegria, mas também viver os momentos mais difíceis, tudo é junto. E a coroação que você diz é coroa mesmo? Coloca uma coroa na cabeça? Sim. Como é que é? Explica pra gente. A coroa vai de acordo com os noivos, Então, hoje em dia, muitos noivos preferem fazer, coroas mais ligadas à natureza, faz aquelas coroas de flor, exatamente, e faz a coroação do casal, eles trocam umas promessas ali. E os votos? São votos que eles podem falar ou não? O padre, no caso, faz o voto e eles repetem. Como é que funciona? Os votos eles podem falar. A gente costuma muitas vezes, claro, reunir com antecedência para a gente trabalhar esses votos. Quanto mais espontâneo, mais bonito. E a Igreja Ortodoxa nos dá essa possibilidade, da gente ter esse jogo de cintura. Um pouco diferente da Igreja Romana, Porque a gente coloca os pontos centrais que os votos precisam, estar baseados. E a partir disso, desses pontos, que é, por exemplo, o pleno consentimento, a aceitação total, e a fidelidade, Uhum. E o mais bonito é que dentro da igreja não existe o conceito do aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Na verdade, se usa o conceito antigo, que é até que a morte separe. Que esse é o conceito, na hora que se termina a celebração, o correto, desde a antiguidade. Por quê? Porque quando se fala em morte, não se fala tão somente da morte física. Pode ser a morte do amor, a morte do respeito, da amizade.
entendeu? Nossa, super. Por isso que se pode... Isso que eu ia falar. Deixa eu então perguntar. Eu acho que todo mundo tá aqui querendo saber uma coisa. Os divorciados, separados, podem se casar então? Sim, desde que se mostre a averbação daquela separação, porque se entendeu que aquela união morreu. E sacramento, Márcia, qualquer um dentro da igreja, ele só tem sentido se houver a união de duas realidades, fé e vida, que é fé é a dimensão vertical e vida que é a dimensão horizontal. Ora, se não existe mais esse tipo de dimensão na vida de um casal, então, não o sacramento se desfez, certo. Entendeu? Deixa eu perguntar mais uma coisa. O casamento ortodoxo, ele também tem efeito civil? Tem. O nosso patriarcado pode ser feito com efeito civil? Pode, normal. E é válido em todas as igrejas cristãs, tá? Seja a católica romana ou qualquer patriarcado ortodoxo, até na anglicana também é válido. Ou seja, um casal que se casou pelo nosso patriarcado tem o reconhecimento de todas as demais igrejas. Então, tendo esse reconhecimento das igrejas, os filhos podem ser batizados, por exemplo, numa igreja romana? Sem problema algum. Não há o porquê não haver o aceite, porque o que importa ali é, digamos assim, a matéria e a forma do sacramento, né? E a matéria, né, do casamento é um casal, e a forma, o consentimento com uma autoridade eclesiástica competente dando essa assistência, que no caso é o sacerdote. Eu fiz um vídeo falando sobre o casamento romano, né? No casamento ortodoxo, para se casar precisa de uma série de documentações. Como é que funciona? Como o matrimônio é um sacramento, né, é necessário comprovar que a pessoa foi batizada, né? Só que a diferença, como na igreja ortodoxa não tem, digamos assim, a época de se crismar e se fazer a primeira comunhão, porque é interessante, na igreja ortodoxa, a criança, quando é apresentada, a criança pequena, ela é batizada, crismada e faz a primeira comunhão. É de uma vez só? De uma vez só, os três de uma vez só. Então, o que nós precisamos? Do comprovante apenas de batismo, tá? Porque a gente já entende que a pessoa tem os demais sacramentos, tá? Mas o batismo é o fundamental. E os documentos de praxe, RG, comprovante de residência, né? Para compor, para ser colocado no livro. Certo. Preparação para o casamento. Essa é uma exigência pastoral da Igreja Romana. Para nós, não é uma exigência, é um conselho. Assim, é legal a gente fazer uma reunião, não para dar um curso de noivos, mas para a gente não só apenas combinar os detalhes da cerimônia, mas para ter aquela coisa da aproximação do amigo, onde a gente se coloca à disposição do casal, sabe, para o resto da vida. Porque aí é que está. A ideia da gente fazer o encontro com a família é mostrar que o sacerdote estava junto deles para sempre. Não é só para aquela ocasião. Tanto é, Márcia, que atualmente eu faço os meus, digamos assim, encontros com os noivos, não fazendo aqueles famosos cursos, porque não tem isso. Tá, não é um cursinho de noivo como na igreja romana. Não, eu combino uma reunião familiar e a gente faz um gostoso café numa tarde, normalmente na casa ou da sogra de um ou da sogra do outro. A gente reúne lá, faz café, bolo e batemos um papo sobre o casamento, sobre os desafios, num belo bate-papo. Isso para mim e pra gente é o mais importante. E com certeza para os noivos também. Claro, é abrindo a porta da gente criar esse vínculo de amizade. Bom, se eu não tenho religião, ou se eu fui batizada numa igreja protestante ou na romana, ou sou espiritualista, eu posso casar na igreja ortodoxa? Pode, né? Porque a gente entende que, acima de tudo, existe uma coisa chamada misericórdia de Deus, né? Então isso não é uma grande dificuldade, né? Eu sei que a Igreja Romana ela cria uma série de situações que dificultam. Na Igreja Ortodoxa é diferente, porque a gente compreende que se a pessoa ela professou uma fé num determinado momento, mas está feliz de estar conhecendo a nossa realidade, a gente tem, acima de tudo, Márcia, ter aquele espírito do acolhimento.
É tanto não, né, que a gente vê hoje em dia, sabe, em tantas instituições, não pode isso, não pode aquilo. E por que a gente não pode dar um sim? Até mesmo para ajudar a pessoa a compreender aquele passo que ela quer tanto dar na vida, sabe? Quando você diz um não, não pode, sabe, é impossível, você quebra qualquer tipo de possibilidade de um sim acompanhado, né? Então, pode, sabe? Mas a gente depois faz um acompanhamento posterior desse casal. E quando os noivos professam fés diferentes? Existe a possibilidade de fazer um casamento ecumênico? Como é que é? Sim, normalmente a gente costuma combinar uma reunião junto com o representante religioso da outra denominação, para a gente acertar pontos e estabelecer um ritual bem harmônico em que os dois possam ter o seu momento de participação. É muito tranquilo isso. Padre Ricardo, gostaria imensamente de agradecer a sua presença aqui hoje. Bom, o prazer é meu. E gostaria que você passasse para o nosso pessoal os seus contatos. Bom, os meus contatos telefônicos DDD 11, né, o primeiro, 981 17 0739. O segundo contato telefônico é o DDD 11 95050 6836. E se vocês quiserem conhecer um pouco do meu trabalho, da minha história, é só acessar minha página pessoal, padrericardo.net. Não tem como errar. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, compartilha e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais e um beijo no coração.